Na mensagem anterior, nós falamos sobre o caminho mortal do pecado. Não brinque com o pecado. O pecado tem sido um mal atuante desde o começo da vida do ser humano. Você conhece a história dos nossos pais Adão e Eva, como ele destruiu a vida deles, destruiu a vida do ser humano e continua sendo o maior, o mais perigoso e o mais agressivo de todos os males na vida do ser humano. Na mensagem de hoje, nós vamos ver 3 maneiras como o pecado atua na nossa vida. A tríplice ação do pecado em nossa vida. Dita pelo próprio Jesus. João capítulo 10, versículo 10, Jesus Cristo disse que o pecado mata, ou seja, ele rouba, mata e destrói. Essa é a maneira tríplice do pecado agir na nossa vida, e ele age de maneira muito agressiva. Paulo, o apóstolo, ele teve uma experiência profunda. Ele auto se denominou como o principal dos pecadores. Portanto, ele fala com muita autoridade. Ele escreveu 13 cartas, e entre elas ele escreveu uma carta aos romanos, à igreja que estava em Roma. E ele falou muito sobre este assunto no capítulo 7. Aconselho você a ler esse capítulo, se possível. No verso 11, ele diz o seguinte: o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. No versículo 23, ele diz: vejo nos meus membros outra lei que guerreia contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ele está falando de algo muito sério, do domínio do pecado sobre a sua vida. No versículo 18, a parte B do verso, ele diz: o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem que quero. Ele aqui fala do poder dominante do pecado sobre a vida do ser humano. Nos versículos 19 e 20 do capítulo 7 de Romanos, ele escreveu: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o mal que não quero, não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Então ele reconhecia que o pecado tem um poder dominante, dominando a sua mente, seus desejos, suas vontades, e lhe trazendo como que preso sob o seu domínio. O pecado rouba, mata e destrói, mas uma ação muito perigosa do pecado é dominar, é controlar. Ele é um senhor que, quando se apossa de nós, ele pode causar grandes problemas na nossa vida, porque a natureza do pecado é sempre contra Deus. Nunca foi a favor de Deus. Ele sempre domina e controla da maneira como ele quer e para onde ele quer. E para onde ele quer e como ele quer sempre é contra a vontade de Deus. E esse mal está dentro de nós. O próprio Jesus disse que vem de dentro e contamina todo o corpo. Portanto, eu quero trazer 3 exemplos nesse sentido, de roubar, matar, destruir, mas, sobretudo, dominar a vontade. Lembre-se que Paulo disse: o bem que eu quero, eu não consigo fazer. E, na verdade, muitas coisas boas que nós desejamos fazer, a gente não consegue. Eu tenho encontrado na minha vida ministerial dezenas e até centenas de pessoas que francamente me dizem: eu sei que a verdade de Deus é a Bíblia Sagrada, eu sei que Jesus é o Filho de Deus, eu sei que ele veio ao mundo para me salvar e eu sei que não há outro caminho, ele é o único e exclusivo caminho. Mas eu não consigo tomar uma decisão e me autodenominar como cristão, como crente em Cristo. Por que será? Vamos ver 3 exemplos na Bíblia
baseado no que disse Paulo: o bem que eu quero, este eu não faço. Aconselho você ler, se possível, o capítulo 18 de Lucas, versos 18 a 25, por causa do tempo, aqui não é permitido que leiamos, mas você pode ler na sua palavra. Lá está escrito sobre um homem rico, um homem bem-sucedido, um homem muito abençoado por Deus. Riqueza não é sinônimo de pecado ou de condenação. Não. O amor ao dinheiro ou às riquezas, sim, é a raiz de todos os males. Então Jesus encontrou um homem rico, o qual Deus tinha lhe abençoado muito em sua vida, e ele era muito próspero. A Bíblia chama de um príncipe, um homem que era o principal entre o seu povo. Ele encontra Jesus e lhe faz uma pergunta, no mínimo, muito interessante. Senhor, aliás, bom mestre, que bem eu devo fazer para herdar a vida eterna? Um homem bem intencionado. Qual bem que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Isso prova na pergunta deste homem que ele era alguém que estava tentando fazer o bem. Lembre-se que Paulo diz que o pecado não permite a gente fazer o bem que a gente quer. Portanto, esse homem estava enquadrado nesta lei do pecado, nesse domínio do pecado. Jesus olhou para ele, amou e disse: tu sabes os mandamentos. Jesus sabia que ele era um homem religioso, um homem que havia sido ensinado pelos seus pais os dogmas e preceitos da religião. Mas ser religioso não significa fazer o bem, porque Jesus não é uma religião, Jesus é a vida. Então elas se chocam quando nós comparamos a religião com a vida através da Bíblia Sagrada. E Jesus disse para aquele homem: tu sabes os mandamentos, não matarás, não furtarás, não adulterarás, honra o teu pai e a tua mãe. E ele disse para Jesus: ah, Senhor, eu tenho guardado esses mandamentos desde a minha meninice. Ele teve pais que lhes ensinou muito bem os preceitos e dogmas da religião, mas não lhe ensinou sobre abrir o coração e receber Jesus como Salvador. Ele foi ensinado a ser educado no que diz respeito à religião, mas não a respeito ao cristianismo. Isso prova que ele conhecia muito bem a religião, conhecia muito bem os preceitos e princípios de uma religião, mas não conhecia o Deus da sua salvação. Ele era um homem necessitado de fazer o melhor possível, que era tomar uma decisão e seguir a Jesus. Por isso, Jesus Cristo, diante da sua resposta, disse: só te falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres, vem e segue-me. Bom, Jesus nunca ensinou ninguém para ser cristão vender o que tem e dar de esmola a todos. Não, pelo contrário, Paulo disse que, ainda que desse os seus bens aos pobres e não tivesse Jesus, nada disso lhe aproveitaria. Se ele entregasse o seu próprio corpo para ser queimado e não tivesse Jesus, nada disso aproveitaria. O que Jesus estaria dizendo àquele homem neste momento, quando ele disse: vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu? Veja o final da frase que ele usa: depois vem e segue-me. Ele está dizendo para aquele homem que o primeiro lugar na nossa vida não são os bens, não são as riquezas, não a vida boa, mas Jesus que é o melhor. Jesus tinha dito para os seus discípulos, antes um pouquinho, lhes ensinando, disse o seguinte: o coração do homem está aonde está o seu tesouro. Portanto, ele queria provar naquele momento que o coração daquele homem não estava em Jesus. O coração daquele homem não era seguir Jesus, mas estava preso nos seus bens. Por isso aquele homem, quando ouviu Jesus dizer isto, ficou muito triste e, dando as costas por respostas para Jesus, foi-se embora. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: está vendo?
É difícil um homem assim entrar no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque ele provou que aquele homem confiava simplesmente nas riquezas. Um homem que desejava fazer o bem, mas não podia. Estava preso pela vontade e domínio do pecado. Ele não podia tomar a decisão para a sua salvação. Que pena. Esse é um efeito do pecado nas nossas vidas. Um outro exemplo é o engenheiro que foi entrevistado nas ruas. Ouvi a entrevista de alguém que entrevistava um engenheiro morador de rua, um engenheiro civil, um homem bem-sucedido, que fora bem-sucedido, que ganhou muito dinheiro, construiu muitos bens, mas agora era um morador de rua. Creio que é possível que você se lembre dessa história. E o entrevistador lhe perguntava: o que lhe fez morar na rua, sendo que você é um homem próspero e preparado para o mercado de trabalho? Ele deu a sua versão, isso não nos interessa, mas o que me chamou muito a atenção é que ele não tinha vontade mais de voltar para casa. Ele estava dominado agora por um desejo, no mínimo indesejável, de morar na rua, fazendo companhia e sendo companheiro de outros que viviam a mesma vida. Aquele homem agora tinha um domínio sobre sua vida. Ainda que ele quisesse voltar, ainda que ele desejasse voltar, ele não conseguiria mais, estava dominado. O bem que queria não conseguia fazer. Lamentavelmente, ele estava agora subjugado por um desejo maior, que era o pecado. Portanto, o pecado rouba, mata e destrói, mas também domina sobre os nossos desejos, as nossas vontades e dirige-nos para onde ele quer. Os que não se decidem por Cristo é um outro exemplo interessante. Já encontrei no meu ministério várias pessoas que, embora reconhecendo a Bíblia como sendo a palavra de Deus, a verdade de Deus, Jesus o Salvador do mundo, eles não conseguem tomar uma decisão. Pessoas que foram criadas por pais cristãos, mas hoje continuam sendo descrentes. Pessoas que têm esposa crente, ou esposo crente, ou filhos crentes, ou familiares crentes, mas eles não conseguem se libertar da incredulidade. Por que tudo isto? Não é porque eles querem, mas é porque estão dominados sob o pecado, o desejo do pecado que lhe roubou, lhe matou, está procurando lhe destruir. Não são poucas as pessoas que vivem esta vida. Lamentavelmente, são centenas, dezenas, centenas e milhares delas. Portanto, é um caminho perigoso. É necessário, portanto, que abramos a nossa mente. Nas próximas mensagens, eu quero trazer a você sobre este assunto, algo que possa lhe ajudar muito, se você está enquadrado nesta lista de pessoas. Já vi pessoas que se deram ao vício, algum tipo de vício, se desvencilharam da família e, por mais que é aconselhado a voltar para o seio da família, o melhor que fazem é fugir quando o socorro lhe é prestado. São pessoas dominadas pelo pecado, que foram assaltadas, roubadas, foram mortas e agora estão sendo destruídas pelo pecado. Esta não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que voltemos para Ele. Por isso ele apresenta Jesus como o único caminho, a única verdade, a única vida que pode nos fazer felizes. Espero que nas próximas mensagens você possa me acompanhar e entender melhor sobre este assunto. O Senhor te abençoe. O Senhor te guarde. O Senhor sobre si levante o seu rosto e lhe dê a paz. Que Deus abençoe você e a sua família. Eu te espero na próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.